poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Como sempre, seguindo adiante com mais perguntas e respostas no nosso programa Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, apresentado por Minato São Matias e tendo como comentarista o nosso querido pastor Augustus Nicodemos. Como vai, pastor? Minato São Matias, graças a Deus tudo muito bem, e um dos motivos da alegria é que está chegando a data de publicação do livro do programa, não é? Que legal. Pela editora Mundo Cristão. Vai ser publicado em 2 volumes, né? Porque a quantidade de perguntas e respostas são muitas, é grande a quantidade. Então, o título do livro é Cristianismo Descomplicado, Respostas Simples para Perguntas Difíceis. A capa ficou bonita. Ficou bonita. E deve ser lançado em outubro desse ano de 2017, se Deus quiser. Está em preparação já, diagramação, capa está pronta, e nós esperamos que seja uma bênção. A gente estava até falando aqui, não é, antes do programa começar, que ele pode ser usado como manual para a escola dominical, ser apostilado, como livro de consulta. Isso. O livro contém as perguntas e as respostas mais destacadas, né, durante esses anos da apresentação do programa, e com certeza vai abençoar muita gente. E com tópicos, né? Ou seja, por Sim, por dividido, temas, exatamente. Todos agrupados em tópicos, com índice, vai ser fácil de achar. Esperamos que seja uma grande bênção. Com certeza. A pergunta de hoje, também atendendo ao e-mail de um ouvinte que eu suspeito que seja africano, pelo nome, né? Bem característico de lá. Se eu estiver enganado, me perdoe, mas bem interessante. Se estiver enganado, pedimos para ele mandar um WhatsApp para a gente ou um e-mail, né? Corrigindo. Dilubanza Júnior, quem vai fazer a pergunta de hoje em nosso programa. Aguarde aí. Pois bem, então nós temos aqui a pergunta do Dilubanza Júnior e ele está se identificando, diz que é ouvinte do programa Em Poucas Palavras e a pergunta dele segue, abre aspas. Eu tenho uma dúvida sobre o batismo de Jesus. Existe uma briga de ideias que afirma que Jesus fora batizado com 12 anos de idade. A outra posição prima na tecla dos 30 anos de idade. E eu estou nessa inquietação, razão pela qual estou escrevendo para o programa Em Poucas Palavras, para que nos ajude, pois acredito que não sou o único que possa ter essa inquietação. Agradecido, Dilubanza Júnior, escrevendo do Rio de Janeiro para Cambi, Lages. Fecha aspas. Muito bem, Dilubanza, aqui nossa saudação para você e agradecimento pela pergunta. Eu vou começar dizendo que era impossível que Jesus tivesse sido batizado aos 12 anos de idade, porque o batismo, ele era conhecido dos judeus, mas apenas para os prosélitos. O judeu, quando nascia, ele era circuncidado e apresentado no templo, quando possível, quando a viagem até o templo era possível. E o batismo era feito pelos judeus para aqueles não-judeus que resolviam seguir a religião judaica. Então vamos imaginar, se um grego quisesse se tornar judeu e praticar o judaísmo, se tornar membro da nação de Israel, além de circuncidado, ele era batizado. Então era algo que era conhecido dos judeus, mas que era reservado somente para os prosélitos, era o nome que se dava a esse pessoal que queria se tornar seguidor do judaísmo. Então, quando Jesus tinha 12 anos, o único tipo de batismo que era conhecido na época era esse aí. É quando Jesus tem 30 anos que João Batista, primo dele e 6 meses mais velho, começa a pregar batismo para os judeus também. E é isso que é a novidade, né, de João. Não o batismo, que já era conhecido pelos judeus, mas o fato de que judeus também precisavam se batizar. Para ficar claro aqui, então, a cronologia desses eventos na vida de Jesus é essa.
Quando Jesus nasce, de acordo com o livro de Lucas, ele é circuncidado ao 8º dia. Isso está em Lucas 2, verso 21. A circuncisão era prática na nação de Israel. A circuncisão era o símbolo da aliança de Deus com o seu povo e devia ser praticada em todo menino que nascesse entre os judeus ao alcançar 8 dias. E geralmente era feito pelo líder religioso da comunidade, feito ou pelo rabino, ou pelo patriarca, ou pelo juiz, aquele que era o líder espiritual da comunidade, do povoado, enfim, da cidade, não é? Então, Jesus, ele foi circuncidado ao 8º dia, provavelmente lá em Belém, onde ele havia nascido. E depois de passado um tempo, que eram os dias necessários prescritos pela lei de Moisés para a purificação da sua mãe, porque a Bíblia dizia que depois que a mulher desse à luz ao filho, ela teria que passar um certo tempo de resguardo, de purificação antes de poder entrar no templo. E uma vez vencido esse templo, então ela poderia ir e apresentar o seu filho, juntamente, é claro, com seu marido, no templo, apresentar a Deus. E isso de fato aconteceu. Jesus, dias depois de ter sido circuncidado, passado o tempo da purificação de Maria, ele foi apresentado agora ao templo em Jerusalém, quando ele tinha, então, poucos dias de nascidos. O próximo evento religioso na vida de Jesus, religioso assim, oficial, é quando Jesus tem 12 anos. E sobre isso você lê no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 42. Está dizendo que quando tinha 12 anos, os pais de Jesus o levaram a Jerusalém ao templo. Aquela deve ter sido, então, a ocasião em que Jesus participou de uma cerimônia que entre os judeus se chama Bar Mitzvah. Bar Mitzvah significa literalmente filho do mandamento. Quando é uma menina judia, é Bat Mitzvah. Bat é filha, a filha do mandamento. Então, aos 12 anos, a criança judia ela é apresentada ao templo e ali ela passa por um ritual de iniciação. Ela lê o Pentateuco, lê as Escrituras publicamente e a partir dali ela é considerada como responsável pelas suas atitudes e pelas suas decisões. Ela alcança a maioridade dentro do judaísmo. Então nós acreditamos que aos 12 anos, naquele episódio em que Jesus vai ao templo, foi quando ele passou pelo Bar Mitzvah, E depois ele ficou discutindo com os doutores da lei. A gente conhece aquele episódio bonito, belíssimo na história de Jesus. E o próximo evento religioso é o batismo de Jesus. E aí ele tem 30 anos. Isso está muito claro quando diz lá em Lucas, capítulo 3, verso 23, que Jesus tinha 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério. Ora, ele inicia o seu ministério logo em seguida ao seu batismo por João Batista. Portanto, respondendo aqui à pergunta, não há a menor dúvida na Bíblia de que o batismo de Jesus foi quando ele tinha 30 anos. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E aqui eu creio que é pertinente a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Viu, Nath? Arrependimento, E aí... Exatamente. O batismo a que Jesus se submeteu era o batismo que era pregado e administrado por João Batista. João Batista, como eu disse, ele era primo de Jesus, 6 meses mais velho. E ele foi mandado por Deus como sendo o precursor do Messias. João Batista é aquele de quem os profetas diziam: adiante de mim mandarei o meu anjo que haverá de preparar o meu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E era exatamente João. João morava nos desertos, se vestia como o profeta Elias, com peles de camelo e um cinto, e comia gafanhotos e mel silvestre, vivia em reclusão, era um eremita, por assim dizer. E quando chegou o tempo, João começou a pregar às margens do Rio Jordão, ali no deserto. E a pregação de João era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista conclamava os judeus a se arrepender dos seus pecados. E ao fazer isso, João estava se colocando na linha dos antigos profetas de Israel, que Deus mandava para converter o povo e trazer o povo de volta à verdade. E João estava então pregando e atraiu grandes multidões.
E João dizia para as multidões que ele batizava com água, mas depois dele viria aquele que era mais poderoso do que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, o batismo que João pregava era o batismo de arrependimento. Ou seja, é isso que era inédito. Como eu disse, o batismo já era conhecido dos judeus. Só que o batismo era para os pecadores gentios, para aqueles gregos, bárbaros, romanos que queriam se arrepender e se tornar judeus. Aí eles eram batizados. Mas agora João Batista está mandando os líderes judeus e toda a nação se arrepender e ser batizados como símbolo e expressão desse arrependimento. Tanto é que chegam uns fariseus, não é, lá de Jerusalém, não é, que vieram ver que confusão era aquela, né? O que está acontecendo? E eles querem se batizar e João diz, não. Vocês primeiro têm que demonstrar arrependimento. E não começa a dizer aí que vocês são filhos de Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E João exigia o arrependimento. E qual não é a surpresa de João Batista? Que, ao ser batizado, o povo aparece no meio Jesus. E ele conhecia Jesus, ele sabia quem era Jesus. E quando ele viu Jesus, que vinha para ser batizado por ele, ele disse, mas de maneira nenhuma, o meu batismo é batismo de arrependimento. Eu é que preciso ser batizado. Imagina a cena, né? Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus, de acordo com o Evangelho de Mateus, diz para João, deixa, porque agora nos convém cumprir toda a justiça. E João então o batizou. O que Jesus quis dizer com isso, né? E por que ele se submeteu ao batismo de João? Ora, em primeiro lugar, porque eu creio que Jesus queria validar o ministério de João. Reconhecer a autoridade de João, que ele era o emissário, o precursor, o batedor, aquele que vinha na frente preparando o caminho. Segundo, porque ali oficialmente Jesus estava começando a assumir o lugar do pecador. Jesus não precisava do batismo de arrependimento porque Jesus não tinha de que se arrepender. Como filho de Deus, como santo, nunca tinha cometido um pecado na vida, Jesus não tinha arrependimento nenhum para demonstrar. Mas ele estava tomando já ali, assumindo o lugar do pecador. Posição que ele carregou durante todo o seu ministério até a cruz. Quando na cruz, Deus imputou a ele o nosso pecado e o tratou como se fosse pecador e despejou toda a sua ira e o justo castigo que era para cair sobre nós, sobre ele. Então, a submissão de Jesus ao batismo de João já era o início dessa sua identificação com o pecador. Por fim, Nats, então, acredito, né, respondido à pergunta do nosso querido ouvinte, eu queria só enfatizar a importância do batismo para nós. Veja, o próprio Jesus, ao ser assunto aos céus, elevado aos céus, ele deixou a grande comissão, o grande mandamento para a igreja, que nós devíamos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exato. O batismo é o símbolo externo do nosso discipulado. É uma realidade externa de algo que acontece internamente. É o símbolo, é o sinal da aliança que Deus tem conosco. Não somente uma aliança étnica, não é como era a circuncisão, mas uma aliança espiritual que envolve a mim e aos meus filhos. Então, todo crente verdadeiro em Cristo Jesus, ele deve se batizar. O batismo, ele tem que ter 3 elementos, Nathan, para poder ser reconhecido e verdadeiro. Ele tem que ser com água, ele tem que ser no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele tem que ser ministrado por alguém que pertence a uma igreja verdadeiramente bíblica e evangélica. Mas a ordem é essa, que todos nós sejamos batizados, como o Senhor Jesus foi também. Amém. Bênção. Excelente programa, gostei muito dessa abordagem, dessa resposta que foi dada ao Dilo Banza e com certeza a outros ouvintes, como ele mesmo enfatizou que poderia ser a dúvida de outros ouvintes. Obrigado, Dilo Banza, pela sua participação e pela sua pergunta enviada. Muito obrigado a você, Dilo Banza, e a todos os nossos ouvintes. Que Deus nos guie e nos abençoe no caminho da obediência e do discipulado a Jesus Cristo. Amém. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nathan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.